Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Johnny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de review do Brasão Tamir TCG. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, vamos chegar à meta de 100 inscritos. Não tá longe, me ajudem a atingir essa meta para mim continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso que é Digimon Card Game para vocês, beleza? Bom, hoje de review de box, nós vamos falar sobre a box Ultimate Power, essa seria a BT02 do Card Game. Lembrando que atualmente o card game ele tá na BT10, né? Então essa box que eu estou fazendo review ela já saiu, né? Porém eu vou estar trazendo essas revisões para vocês, tanto dessa de outras boxes também, para vocês verem quais boxes tem no jogo, quais são as melhores cartas, enfim, né? Para vocês também se darem uma atualizada, principalmente para quem está começando o jogo, beleza? Bom, então vamos lá. Aqui nesse vídeo eu vou falar das cartas mais fortes, tá? Não vou falar de todas as cartas da box, até por conta para o vídeo não ficar muito longo também, tá? Então a gente vai trabalhando por partes, tá bom? Tanto nessa e nas outras boxes, para vocês ficarem bem informados, beleza? Bom, vamos lá. Vou começar aqui pelas cartas vermelhas, tá? Pela linha evolutiva aí do Digimon, tá bom? O Digimon ele é um level 2, né? Naturalmente os babies não tem efeito, sem efeito herdado, tá? Então o efeito herdado do Digimon, no seu turno, seu oponente tem 5 ou mais cartas na trash dele, esse Digimon ganha mais 1000. Então qualquer level de Digimon que tiver, o oponente tiver um Digimon, 5 Digimons na trash dele, esse Digimon vai ganhar 1000. Então muito interessante porque você tem um poder a mais para estar batendo, tá? Seguindo aqui vamos para os Digimons de level 3, tá? Aqui no caso eu tenho um Guilmon, ele também tem um efeito por ter efeito herdado, tá? No seu turno, seu oponente tem 5 ou mais cartas na trash dele, que seria a pilha de descarte, esse Digimon ganha 1000. Então aí só nesse combinho você já tem 2000 para bater com seus Digimons, então já é muito interessante também este efeito, tá? Vamos seguir aqui com a Biomon, tá? Biomon também tem um efeito muito interessante, quando ela é destruída durante o seu turno, você ganha um de memória, né? Então digamos que você ataca com ela, tem 2000 de DP, aí ela é destruída por um Digimon ser revelado que tem a maior power na security do oponente, você vai ganhar mais 1 de memória, então muito interessante também o efeito dela, tá? Vamos para os Digimon Champion agora, que são os Digimons de level 4, tá? Vamos seguir aqui com o Growlmon, tá? Growlmon também não tem efeito principal, só efeito herdado, tá? Quando ele ataca, você destrói um Digimon do oponente que tenha 2000 de DP ou menos, tá? Então, basicamente, os combos do Guilmon são para você aumentar a trash do adversário para você conseguir realizar combos fortes aí, tá? Vamos seguir aqui com a Beardramon, também de Digimon de level 4. Quando ele ataca, tanto o jogador ou a security, esse Digimon ganha mais 4000 de DP. No caso, essa Beardramon ela tem 3, como ela vai ganhar mais 4, então ela vai bater com 7 de DP. Muito interessante aí, principalmente se você for bater em um blocker do adversário, que ele já tenha bloqueado nesse turno, você consegue até destruir um blocker mesmo, tá? Vamos seguir aqui para os level 5, né? Que seria os Digimon de Ultimate. Nós temos aí o Argromon, tá? O Argromon, ele tem um efeito, quando ele digivolve e você tem um Red Tamer, você pode destruir um Digimon do oponente que tenha 3000 de DP ou menos. Então ele entra deletando um Digimon aí do oponente, muito interessante também o efeito dele, tá? Ele tem um efeito herdado no seu turno, se seu oponente tem 5 ou mais cartas na pilha de descarte dele, que seria a trash, esse Digimon ganha mais 1000, então também seguindo essa linha. Se você for contar do Baby até aqui, até o Argromon, o seu Digimon já vai estar ganhando aí 4000 de DP, então isso é muito bom e deixa ele muito forte também, tá? Mas também aí temos a Garudamon, tá? Efeito da Garudamon, quando ela ataca tanto o jogador ou a security do oponente, você compra uma carta. Ela não tem efeito herdado, mas só teria esse efeito mesmo. Muito interessante porque ajuda você a aumentar as cartas na sua mão, tá? Agora vamos para o Digimon de nível Mega, tá? Vou falar aqui um pouquinho deles na linha vermelha. Nós temos o Galantimon, que seria o boss, né, vermelho dessa box. Muito bonita a arte desse Galantimon, tá? Tem 11.000 de DP. Muito forte também, tá? E vamos para o efeito dele. Quando ele digivolve, você tem um Red Tamer, você destrói um Digimon do oponente que tem 6.000 de DP ou menos. Então você já aumenta um pouco, porque você vai destruir um Digimon que tem 6.000 de DP.
então isso facilita também, porque você sempre vai estar deletando, né, e reduzindo o número de Digimons do oponente, tá? E quando ele ataca, se o oponente tem 10 cartas na pilha de descarte dele, você descarta uma carta da security do oponente. Ou seja, o oponente não está levando um dano, ele está descartando. Então mesmo se for uma Option Card ou um Tamer, não vai ativar porque você está descartando da security do adversário. Muito forte esse Galantimon. Se duvidar, ele joga até hoje nas listas de Galantimon aí, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre a Phoenixmon, que seria a forma Mega da Garudamon, tá? Quando ela ataca, esse Digimon ataca o jogador ou a security, você ganha de memória. Então são Digimons que tem um recurso aí de auxílio, né, para você. Então ajuda bastante aí também. Uma carta que eu quero falar também que pode ser interessante até para budgets também, né, que o pessoal for fazendo, é o Volcanic Dramon, tá? O custo dele é 11, o custo para evolução é 3, ele tem 10.000 de DP e tem security mais 1. Então Digimon interessante aí para suas listas, porque como ele causa 2 de dano, então isso ajuda a você dar um rush, né, dar uma rushada no seu jogo contra o adversário, tá? E ele tem um segundo efeito: quando ele é colocado, você destrói todos os Digimons do oponente que tenham 4.000 de DP ou menos. Então isso é muito forte também, porque se você está jogando, por exemplo, contra um deck que faz muito campo, você pode deletar os Digimons do adversário assim que ele entra. Então muito interessante também essa carta, tá? Agora vamos para os Digimons azuis, tá, da coleção. Vamos falar agora um pouco do Demivimon, level 2 também bebê, tá? No seu turno, ele não tem efeito herdado, tá? Ele não tem efeito, porém só tem efeito herdado, tá? No seu turno, uma vez por turno, quando esse Digimon se torna ativo durante a sua fase principal, esse Digimon ganha mais 1.000 de DP até o final do turno. Então, no caso, você ativa efeitos, né, de ativar os seus Digimons durante a sua fase principal, para eles irem ganhando poder, tá? Agora vamos falar um pouco aqui do Vimon da coleção. Muito bonito também esse Vimon. Também tem efeito herdado, tá? No seu turno, uma vez por turno, quando o Digimon se torna ativo durante a sua fase principal, você compra uma carta. Então é muito legal porque os Digimons vêm nessa pegada, né? De se tornarem ativos e tudo, então isso é muito interessante. Falando um pouco agora do Gomamon, tá? O Gomamon agora tem efeito principal, não seria efeito herdado, tá? O custo dessa carta vinda da sua mão é reduzido a 1 para cada carta que o oponente tenha sem linha de evolução. Então, por exemplo, se você fez um combo onde o oponente não tem cartas na linha evolutiva, o custo desse Gomamon é reduzido em 1. Então o custo dele naturalmente é 4. Então se o oponente tiver duas cartas que não tem cartas na linha evolutiva, o custo dele reduz para 2. Muito interessante aí também. Agora vamos falar um pouco sobre o Vidramon. O Vidramon ele não tem um efeito herdado, porém tem um efeito principal. No seu turno, se você tem um Blue Tamer, esse Digimon fica com Gem. O que seria a Gem? Gem é um efeito onde o Digimon ele ganha uma certa resistência contra Digimons do adversário, no caso da Security, que nem o Vidramon ele tem 5.000 de DP, então você batendo na DP do oponente, na Security do oponente, revelando o Digimon de 6, 7.000 de DP, naturalmente por conta dessa proteção do Gem, o Vidramon não seria destruído, tá? Muito interessante aí também esse efeito dele. Agora nós temos também o Ikakumon, né? Digimon também de level 4. Quando esse Digimon ataca, você descarta uma Digivolution Sources de um Digimon do oponente, né? Ou seja, o Digimon que estiver em cima dele, quando ele atacar, o oponente vai descartar uma das cartas da linha evolutiva de um dos Digimons dele. Muito interessante também o efeito dessa carta, tá? Vamos para os Digimon de level 5, né? Ou os Digimon Ultimate. Agora vamos falar um pouco sobre o Aerovidramon. Muito interessante também o efeito do Aerovidramon, tá? Quando o Digivolve você tem um Blue Tamer, você escolhe um Digimon azul do seu campo e ele se torna um Digimon ativo. Então esse combo serve para você combar com as outras cartas, né? Que trabalham com essa questão de Digimons ativos, justamente para você poder fazer os seus combos, tá? O efeito herdado do Aerovidramon no seu turno, quando um Digimon seu se torna ativo durante sua fase principal, esse Digimon vai ganhar Gem, né? Então você pode ativar esse efeito tanto para esse Digimon ou para outro Digimon também, você tendo um Blue Tamer, tá?
Então muito legal e muito interessante também o efeito desta carta. Vamos falar um pouco sobre o Mega Sidramon, tá? O Mega Sidramon tem o efeito principal no seu turno. Esse Digimon não pode ser bloqueado por Digimons do oponente que não tenham cartas na linha evolutiva. Então isso é muito interessante porque você pode bater com ele, né? Com o efeito do Aerovidramon mesmo, você vai dar Gem para esse Digimon e ele não pode ser bloqueado. Então praticamente você tem um ataque garantido no adversário, tá? Vamos falar um pouco sobre os Digimons nível Mega agora, né? Um Force Vidramon, muito bonito também a arte desse Force Vidramon. Tem um Zimi de DP, ele é muito forte também, tá? No seu turno, se você tem um Blue Tamer, né? Restado, você pode ativar esse Digimon, tá? Então, você ativou algum efeito de Blue Tamer, você resta o Blue Tamer, né? Por efeito, e aí esse Digimon se torna ativo. Muito interessante aí, até em questão de combos, tá? Ele tem um segundo efeito no seu turno, uma vez por turno. Quando o Digimon se torna ativo, você ganha um de memória. Então, você tem essa pegada de você ficar ativando os Digimons e ativando esses efeitos deles, tá? Muito forte, muito interessante também. Vamos seguir aqui para o Metal Sidramon. O Metal Sidramon ele tem um efeito quando ele é colocado, você retorna duas cartas do oponente. Digimons, né, que sejam level 4 ou menor para a mão dele. Então, seu oponente tem muitos Digimons, principalmente Digimons que tenham custo baixo. Você vai voltar esses Digimons para a mão dele, tá? Se as cartas que voltaram foram cartas de Digimons que não tinham cartas na evolutiva, elas são descartadas, né? Ou seja, o oponente vai voltar essas cartas para a mão. Se foram Digimons que não tinham cartas na evolutiva, ele vai descartar essas cartas. Então, muito interessante também, tá? Ele tem o segundo efeito no seu turno. Esse Digimon não pode ser bloqueado se o oponente não tiver Digimons com cartas na evolutiva. Então, segue esse mesmo padrão, né, do Mega Sidramon de não ser bloqueado. Por ele ser um Mega e ter 10.000 de DP, isso é muito interessante, tá? Vamos seguir aqui para o Vikimon, tá? Efeito do Vikimon no seu turno. Quando o oponente não tem cartas na linha evolutiva, esse Digimon ganha 1000 e ganha Security Attack mais 1. Então, um Digimon muito interessante também, porque você vai fazer esses combos de tirar cartas na linha evolutiva do adversário e ele vai bater com Security mais 1, tá? Agora vamos falar um pouco sobre as Digimons da linhagem amarela, tá? Vou falar aqui do Niaromon, tá? Digimon de level 2. No turno do oponente, se tem um Digimon restado, todos os seus Digimons da sua Security ganham 1000 de DP. Então isso é muito interessante porque ele dá poder para sua DP, não necessariamente para os seus Digimons. Então você vai ter recursos aí na sua Security para até fazer um certo controle de jogo também, tá? Vamos seguir aqui. Falar um pouco sobre agora o Agumon da box. Esse seria o Agumon de Digimon Savers, né? O Digimon da Squad, como muitos conhecem. Esse Agumon ele não tem um efeito principal, porém ele tem um efeito herdado, tá? Quando ele ataca, você tem 3 ou mais Yellow Tamers, você compra uma carta. Então a ideia desse deck é você trabalhar com bastante Tamers para você ativar recursos, né? Então muito interessante também. Nós temos também a Salamon. Salamon ela tem o seguinte efeito: quando ela é destruída e na sua Security tem 3 ou menos cartas, você faz Recovery mais 1. O que seria Recovery mais 1? Você pega a carta do topo do seu deck e coloca na sua Security Zone. É isso mesmo, você aumenta a sua Security com esses recursos de Recovery, dificultando de você acabar perdendo um jogo, né? Porque como você vai colocando muitas cartas na sua Security, então isso aumenta consideravelmente, tá? Agora vamos para os Digimon de nível Champion, né? Que seria os level 4. Vamos para o Geogreymon. Geogreymon não tem o efeito principal, porém ele tem efeito herdado, tá? Quando ele ataca e você tem 3 ou mais Yellow Tamers, você escolhe um Digimon do oponente para perder menos 2000 de DP até o final do turno. Então isso é muito interessante porque ele tira recursos do oponente de poder. Então, por exemplo, até um Blocker mesmo. Se o bloco você tiraria poder do Blocker, então ele já seria facilmente deletado aí por conta deste efeito, tá? Agora vamos para Gatomon. Gatomon também level 4. Quando ele é colocada, você tem um Digimon roxo, né, um Digimon Purple. Você escolhe um Digimon do oponente que fique com menos 4.000 de DP até o final do turno. Então você vai tirar recursos do oponente, você vai tirar
aí dele Digimons, né? Porque se você zerar o DP de um Digimon, naturalmente ele é deletado, tá? Então isso é muito interessante também, porque você faz esse acúmulo de power negativo. Então até para a questão de efeitos mesmo é uma carta muito interessante. Ele tem um segundo efeito no seu turno. Quando um outro Digimon seu é deletado, esse Digimon ganha mais 3.000 de DP até o final do turno. Então muito legal, muito interessante também o efeito dessa Gatomon, tá? Vamos seguir aqui para os Digimons de nível Ultimate, que seria de level 5. Temos aqui o Raizer Greymon, muito interessante o efeito desse Raizer Greymon, tá? Quando ele digivolve, você pode colocar um Yellow Tamer da sua mão, você pagar o custo de memória. E quando um Tamer é colocado por efeito de carta, ele não ativa efeitos de quando colocado, né? Então isso é muito justo, porque você desce um Tamer sem pagar o custo de memória. Mas claro que hoje em dia tem cartas com efeito melhorado, né? Mas não deixa de ser uma carta bem interessante, tá? Ele tem um segundo efeito no seu turno. Se você tem 3 ou mais Yellow Tamers, essa carta ganha Security mais 1. Então o Digimon que entrar por cima dele vai ter um ataque extra aí, tá? Agora vamos para os Digimon de nível Mega, tá? Vamos começar aqui para o Shining Greymon. Shining Greymon, quando ele digivolve, você resta todos os seus Yellow Tamers. Para cada Yellow Tamer que você restou, você pode ativar o seguinte efeito, tá? Um Digimon do oponente perde menos 4.000 de DP até o final do turno. Então se você restar 3, um Digimon do oponente vai perder 12.000 de DP. Então naturalmente você consegue deletar um Digimon do oponente ativando este efeito, tá? E tem um segundo efeito no seu turno. Esse Digimon ganha 1.000 de DP para cada Tamer que você controla. Então muito interessante essa mecânica de você jogar com os Tamers, porque você consegue fazer combos bem interessantes aí, tá? Nós temos também a Magna Dramon, tá? Ela tem 2 efeitos também. Quando ela é colocada, você tem 3 ou menos cartas na sua Security, você faz Recovery mais 2. Então isso é muito bom, porque você vai recuperar 2 cartas na sua Security Zone, né? E aí dificultando de você acabar perdendo um jogo, tá? Ela tem um segundo efeito. Quando ela ataca, você pode descer um Digimon Yellow 3 da sua mão, se pagar o custo de memória. Então o Shining Greymon, o Raiz Greymon tem combos de você descer Yellow Tamer, e a Magna Dramon tem combos de você descer esse Digimon de level 3 ou menor, tá? Interessante aí, a Amarela apresentando um controle bem interessante de jogo, né? E isso ajuda bastante também. Agora vamos para os Digimons verdes aqui, né? Nós temos o Argomon. Foi um boss, né? Inclusive, do Digimon Adventure do reboot. Então, ele veio na coleção e veio com combos bem interessantes também, tá? No caso desse Argomon, ele tem um efeito herdado, tá? No seu turno. Quando o Digimon se torna ativo durante a sua fase de ativação, você ganha de memória. Então, diferente do azul, que seria na fase principal, aí já seria nos turnos normais de início de turno, tá? Vamos seguir aqui, né? No caso nós temos o Agumon, né? O efeito desse Agumon tem efeito herdado. No seu turno o Digimon ganha 1.000 de DP, então é um efeito bem padrão aí, né? No caso do Agumon nós temos o Agumon Vanilla, então ele veio sem efeito, level 3. Digimons de level 4, tá? Que seria os Champion. Nós temos o Tyrannomon. Quando ele digivolve, você revela 3 cartas sobre o seu deck. Adiciona um Digimon level 5 verde e um Tamer, tá, para sua mão, e coloca o resto no fundo do seu deck em qualquer ordem. Então muito interessante esse Tyrannomon, porque ele veio buscador, né? O custo dele também é bem interessante, até para você descer diretamente na mesa, porque ele veio custo 4. Então ele veio com um custo bem interessante, tá? Vamos seguir aqui para o Argomon, tá? O Argomon veio com um efeito também bem interessante, esse level 4, que veio com Download 2, tá? O que seria Download? Download é um efeito onde quando você digivolve essa carta da sua mão, você pode suspender um Digimon seu e reduzir o custo de evolução em 2. Então isso é muito forte, porque você pode descer Digimons da sua mão, né, com custo reduzido. Então isso se torna até muito perigoso, inclusive, tá? Vamos seguir aqui para Digimons de level 5.
Nós temos o Metal Tiranomon, tá? Ele tem um efeito herdado, tá? No seu turno. Quando esse Digimon destrói um Digimon do oponente que seja level 6 ou maior durante a batalha, esse Digimon se torna ativo, né? Ou seja, se o Digimon que está em cima dele destruir um Digimon do oponente, você vai levantar esse Digimon, possibilitando até mais um ataque, tá? Vamos seguir aqui agora para o Argomon. No caso esse seria o level 5. Também tem um efeito de download, só que agora seria 3, né? Então você resta um Digimon e o custo dele sai praticamente por 0. Então isso é muito forte, tá? E tem um efeito herdado, tá? Quando ele ataca, você pode descer um Digimon level 3, né? Verde da sua mão. Ele entra restado sem pagar o custo de memória. Então veio até que bem justo, né? Nós temos também o Sherrymon. Ele veio blocker. Muito interessante também você ter um blocker de level 5, DP 7, então se torna um Digimon bem considerável. E agora vamos para os Digimons de nível Mega, tá? Que seriam os Digimons de level 6. Vamos começar aqui pelo próprio Argomon mesmo, né? Ele também tem download 3, então o custo dele vai ser reduzido, né, para 2, porque o custo dele por evolução é 5, então isso é muito forte também. E tem o segundo efeito, tá? No seu turno, para cada Digimon que você tenha restado, esse Digimon ganha Secret Attack mais 1. Então ele veio bem forte também, porque você pode fazer combos de restar seus Digimons para ele causar altos danos no oponente, tá? Então vamos seguir aqui para o Rust Tiranomon. Esse Digimon ele veio bem interessante também no seu turno. Você controla um Green Tamer. Esse Digimon pode atacar Digimons que estejam ativos do oponente. Ou seja, no Digimon você só pode atacar Digimons se eles estiverem restados, né? No caso desse Rust Tiranomon, você pode atacar Digimons em pé. Então, se esse Digimon tiver um efeito de piercing, ele se torna muito perigoso, né? Na linha evolutiva dele. E tem um segundo efeito no seu turno. Quando o Digimon do oponente é destruído por batalha, você pode restar um Digimon do oponente. Então ele ataca, né? Você vai muitas vezes deletar um Digimon do oponente que seja level 4, level 5. E você vai restar outro Digimon do oponente. Então ele vem apresentando um controle bem considerável na mesa aí, tá? Nós temos também o Puppetmon, tá? Um vilão clássico aí do Digimon Adventure. Muito interessante também ele. Ele também tem dois efeitos. Quando ele é colocado, você resta um Digimon do oponente durante o próximo turno do oponente. Esse Digimon não ativa, né? E também os outros Digimons do oponente que estariam restados também não ativam. Então ele entra dando um Paralyze na mesa, né? Muito interessante e muito forte o efeito do Puppetmon ou do Pinocchimon, né? Ele tem um segundo efeito, tá? Quando ele ataca, você ganha um de memória. Então ele apresenta um forte controle de mesa aí, né? Veio bem interessante também o efeito dele, tá? Agora vamos para os Digimons pretos, né? Vamos falar aqui dos Digimons nível BB. No caso, essa coleção ela veio com dois Digimons, tá? Nós temos o Caporimon, né? Também tem um efeito herdado no seu turno. Quando o Digimon tem reboot, ele ganha mais 1000. Então, eu explico já já o efeito de reboot. E o Sumemon, né? No seu turno, se você tem um Digimon com o mesmo nome, esse Digimon ganha mais 2000 de DP. Então aqui nós temos duas listas diferentes de preto que foram apresentadas nessa coleção. Vamos seguir aqui, né? Porque aí eu vou explicando, conforme falando das cartas para vocês, sobre esses efeitos, tá? Vamos começar aqui pelo Toyagumon, que ele também tem reboot de efeito herdado. Reboot seria quando o Digimon seu ataca, né? E você passa o turno para o adversário. Você ataca com esse Digimon. O reboot deixa esse Digimon ativo. Então esse Digimon você vai poder deixar ele em pé. Se ele for um blocker, isso facilita muito, né? Em questão de efeitos, porque você vai ter um Digimon ativo para estar bloqueando os Digimons adversários, tá? Vamos seguir aqui para o Keramon, tá? No seu turno, se você tem Digimons de mesmo nome, você compra uma carta, efeito herdado, né? Então no caso do Keramon, ele vai combar com efeitos de Digimons que têm o mesmo nome, né? Então você vai trabalhar com cópias de Digimons para ir ativando esses efeitos, tá?
Vamos agora para os Digimons de nível Mega. Nós temos um Greymon Black aqui, né? No caso, o Greymon Black, se o seu Digimon tem reboot, né? O Digimon que esteja em cima dele, ele ganha Jamming também, né? Ou seja, vai ser um Digimon que ele não vai ser deletado por efeitos do adversário. Muito interessante também. Muito interessante também o efeito desse Greymon, tá? Vamos seguir aqui para o Guardromon. O Guardromon seria o blocker da coleção. E ele tem um efeito que esse Digimon não ataca, né? Então, no caso, ele só seria blocker mesmo, tá? Vamos seguir aqui para o Quarsalimon, tá? Também tem um efeito herdado. No seu turno, você tem outro Digimon de mesmo nome, esse Digimon ganha 1 de memória. Então você vai ganhar 1 de memória caso você tenha um Digimon de mesmo nome, tá? Agora vamos para os Digimons de level 5. Nós também temos o Andromon, que ele também seria blocker. Temos o Infermon, ele tem um efeito principal no seu turno. Quando você digivolve esse Digimon em um Diabormon, você reduz o custo dele em 1. Então você já comba com o Diabormon aí nessa lista, tá? Nós temos o Metal Greymon no seu turno. Ele tem reboot, né? No caso ele tem efeito de reboot quando ele ataca. E ele também tem um segundo efeito, tá? No seu turno, quando esse Digimon tem reboot, ele ganha Security Attack mais 1. Então muito interessante essa escadinha, porque você consegue deixar o Digimon forte dele bem interessante, tá? Vamos seguir aqui para os Digimons de nível Mega. Nós temos o Argreymon Black, né? Também no caso dessa coleção. E ele tem Blocker e Reboot. Então você vai combar os efeitos da linha evolutiva. Ele vai ficar um Digimon bem forte, porque ele vai ter Blocker, ele vai ser Reboot, ele vai ter Security Attack mais 1 e vai ter Jam. Vai ser um Argreymon bem forte aí que você vai ter na mesa, fazendo essa escadinha de efeitos, tá? Vamos seguir aqui para o Matine Dramon, uma carta muito interessante aí da coleção, tá? Ele é Blocker também, né? E quando esse Digimon ele é colocado, você escolhe 2 Digimons oponentes da Digivolver 2. O que seria Digivolve? Você vai Digivolver 2 vezes os Digimons oponentes. Aqui no caso você vai Digivolver 2. Então, por exemplo, se o oponente está com 2 Digimons de nível Mega, eles seriam Digimons de level 6. Você vai Digivolver ele 2 vezes. Então você vai Digivolver ele no level 6 e level 5. Então ambos vão voltar para o level 4, tá? Muito forte também o efeito desse Matine Dramon. E ele consegue ser usado sim em listas até hoje, tá? Muito interessante mesmo esse efeito. E o boss, né, da lista de Diabormon seria o próprio Diabormon, né? O efeito desse Diabormon, quando ele ataca, você pode fazer um Diabormon Token, né, que seja custo 14, level 6 e que tenha 3000 de DP, né, sem pagar o custo. Ou seja, aí entra aqueles combos de cópias, né, que você vai ter mais de um Diabormon. Então você vai conseguir fazer esses múltiplos efeitos aí na lista dele, tá? E ele tem um segundo efeito em ambos os turnos. Quando essa carta seria destruída em batalha, ao invés de destruir ele, você pode destruir outro Diabormon. Ou seja, você vai fazer os tokens e os tokens vão se tornar uma proteção para este Digimon, tá? Muito forte e muito interessante também o efeito desse Diabormon. Agora vamos para os Digimons roxos, né? Também vieram com 2 nível BB, né? No caso veio o Pagumon, efeito herdado: quando ele ataca você descarta a carta do topo do seu deck. E veio o Iamon, que também tem um efeito, tá? No seu turno, se você tem 5 ou mais cartas na sua pilha de descarte, esse Digimon ganha 1000. Então muito interessante também esse efeito, tá? Vamos seguir aqui, que eu tenho um Impmon. Efeito principal desse Impmon: quando ele é destruído, você descarta 3 cartas do topo do seu deck. No caso do roxo, ele trabalha com cartas na pilha de descarte. Então quanto mais cartas você tiver na sua pilha de descarte, você consegue ativar altos combos aí, tá? Nós também temos um Gabumon roxo, tá? Gabumon, quando ele é destruído, você compra 2 e descarta uma carta da sua mão. É muito interessante também o efeito desta carta, tá? Vamos seguir aqui
para os Digimons de level 4. Nós temos o Wizardmon, tá? Efeito muito interessante também desse Wizardmon. Em qualquer turno, se você controla um Digimon amarelo, esse Digimon ganha vigilância, tá? Ou seja, vigilância. Qual que seria este efeito? O Wizardmon tem dois efeitos, tá? Durante qualquer turno, se você controla um Digimon que seja amarelo, esse Digimon ganha Retaliation, tá? O que seria esse Retaliation? Quando esse Digimon ataca um Digimon do oponente, né? Ou se ele tiver bloco e ele bloquear o Digimon do oponente, ambos os Digimon são destruídos. Então ele tem um forte delete de mesa, né? Que você consegue destruir aí Digimons do oponente até de level 6, mesmo esse Digimon sendo um Digimon de level 4, tá? E ele tem um segundo efeito: quando ele é deletado, você compra uma carta. Então ele tem efeitos aí que se combinam. Muito interessante também o efeito desse Wizardmon, tá? Nós também temos o Violemon, que seria o blocker da coleção. Quando ele ataca, você perde 2 de memória. Temos o Garurumon, tá? Garurumon ele tem um efeito herdado, tá? No seu turno, uma vez por turno, quando outro Digimon é destruído, você ganha 1 de memória. Então muito interessante também o efeito desse Garurumon, tá? Vamos seguir aqui para os Digimons de level 5, né? Nós temos aqui o Erigarurumon. O efeito do Erigarurumon, quando ele ataca uma vez por turno, você destrói um outro oponente Digimon. Esse Digimon se torna ativo. Então seria aquele mesmo efeito, né? Que você, quando o Digimon do oponente é deletado, esse Digimon vai se tornar um Digimon ativo. Então você vai conseguir dar mais de um ataque, tá? Nós temos também o Chimeramon. O Chimeramon também tem um efeito. Quando ele é colocado, você pode destruir um Digimon do oponente que seja level 5 ou menor, destruindo um dos seus Digimons, né? Então você destrói o seu para deletar um Digimon do oponente, tá? Nós temos também aqui o Pumpkmon. Efeito herdado dele: quando esse Digimon é deletado, você compra 2 cartas e descarta uma. Então ele entra muito nessa questão de efeitos de você deletar cartas suas para deletar cartas do oponente, tá? Agora vamos para os Digimon de nível Mega, tá? Que seriam os level 6. Nós temos o Metal Garurumon roxo, tá? Ele tem 2 efeitos. Quando ele ataca, você pode colocar um Digimon level 3 ou menor da sua pilha de descarte sem pagar o custo de memória. Se o Digimon foi colocado por esse efeito, ele não ativa efeitos de quando colocado. Então muito interessante, porque você pode trazer cartas da sua pilha de descarte. Nós temos o Piedmon. Piedmon também veio com Retaliation, então muito interessante também esse efeito. E ele tem um segundo efeito: quando ele é colocado, você pode escolher 2 Digimons level 4 ou menor roxos, né, da sua pilha de descarte, e eles entram sem pagar o custo de memória, porém com o mesmo efeito, né, que eles não podem ativar efeitos de quando colocado. E nós temos o Venom Miotismon, né? Um dos boss aí também de Digimon Adventure. Muito bonita também a arte dele, tá? Ele tem sequência de ataque mais 1. E no turno do oponente, quando um Digimon do oponente é restado, né? Quando o Digimon ativo ele é restado, você ganha 1 de memória. Então, por exemplo, o Digimon do oponente foi restado por efeito ou está atacando, porque naturalmente ele está sendo restado, você vai ganhar 1 de memória, tá? Agora vamos para o Digimon OSR da lista, né? Que seria o level 7, que seria o Millenniummon. Nessa coleção, no caso, só veio ele, tá? O efeito desse Millenniummon: quando ele digivolve, você retorna um Digimon do oponente pro fundo do deck dele. E as cartas da linha evolutiva são descartadas. Então ele entra já voltando um Digimon, tá? Quando ele é deletado, e esse Digimon tem cartas na evolutiva, você pode descer uma dessas cartas, né, da linha evolutiva dele, da sua pilha de descarte sem pagar o custo de memória, né? Então ao mesmo tempo que ele é deletado, você ainda pode voltar um Digimon da linha evolutiva dele. Muito interessante também o efeito desse Millenniummon.
Agora vamos para duas cartas especiais que vieram na box, que foi o Black Wargreymon, tá? Esse Black Wargreymon ele é muito interessante, muito bonito também a arte dele. No turno do oponente, se o oponente tem um Digimon que tenha 10.000 de DP ou mais, né? Vamos para o efeito dele. Se o oponente tem um Digimon que tenha 10.000 de DP ou mais, você pode descer essa carta da sua mão com o custo dele reduzido em 6. Né? Ou seja, o Black Wargreymon ele tem custo 13, mas você pode descer ele com custo reduzido. Então, muito interessante também. Custo por evolução seria 4, tá? Tem o segundo efeito quando ele ataca e o oponente tem Digimons que tem um DP maior que o dele, esse Digimon se torna ativo. Ou seja, você pode atacar 2 vezes com esse Digimon. Então é muito interessante e é um Digimon bem forte aí também, tá? E nós também temos o Belzemon, tá? Muito bonita também a arte desse Belzemon. O efeito desse Belzemon, se você tem 10 ou mais cartas na sua pilha de descarte, você tem um Hippomon em campo, você pode desenvolver essa carta direto no Hippomon com custo de evolução por 4, ignorando requerimentos de evolução. Então você pode descer ele diretamente em cima do Hippomon, facilitando aí para você ter um Digimon forte na mesa. Quando esse Digimon digivolve, você deleta um Digimon do oponente que tenha 4.000 de DP ou menos. Então muito interessante também o efeito dessas cartas, tá? Agora vamos para os Tamers da box e as Option Cards, tá? Vou fazer uma revisão bem rápida aqui porque o vídeo já ficou um pouco longo, mas vamos lá. Nós temos aqui a Sora, né? Feito da Sora, no seu turno, se você tem um Red Digimon, no seu turno, quando um Red Digimon ataca o jogador a Security, você pode restar essa carta e o Digimon ganha mais 2.000 de DP. Todos os Tamers entram da Security quando são revelados, tá? Nós temos o Joey no seu turno, quando uma carta é descartada da linha evolutiva de um Digimon do oponente, você pode restar essa carta e ganhar de memória. Também entra da Security. Nós temos a Hina Shinomiya, tá? Ela tem 2 efeitos. No seu turno, quando um Blue Digimon ataca, você pode restar essa carta e aquele Digimon vai ganhar mais 1.000. Quando ela é colocada, você revela 3 cartas para o seu deck. Adiciona um Digimon que inicia o nome com V para sua mão. E o restante você coloca no fundo do seu deck. Então é uma carta muito interessante porque você vai combar, né, com os seus Vimon, tá? Nós temos a Kari no início do seu turno. Você tem 3 ou menos na carta da sua Security. Você pode restar ela ganhando de memória. Nós temos o Taiga, efeito do Taiga no seu turno. Se você controla um Tyrannomon, ele entra com Pierce, então entrando naquele combo lá do Tyrannomon. No seu turno, quando você desenvolve um Digimon que tem o nome Tyrannomon, você pode restar essa carta e desenvolver o custo dele em 1. Muito interessante também o efeito do Taiga, tá? Nós temos o Tai Caminho da Coleção. No início do seu turno, se você começa com 2 ou menos de memória, você inicia com 3. No turno do oponente, todos os seus Black Digimons ganham mais 1.000 de DP. E nós temos um Match. No início do seu turno mesmo, se você inicia com 2 ou menos de memória, você inicia com 3. Quando ele é colocado, você retorna um Purple Option Cards ou Digimon da sua pilha de descarte para sua mão. Muito interessante também o efeito desses Tamers, tá? Agora vamos para as Option Cards da coleção. Vou começar pelas cartas vermelhas. Nós temos a Radiator Blade. 6 cartas de Digimon, você ganha Security Attack até o final do turno, custo 3. Nós temos a Shield of the Just. Você tem um efeito de Mai, você destrói um Digimon do oponente que tem 5 de DP ou menos. Se você tem um Red Tamer, você pode destruir um que tenha 8.000 de DP ao invés de 5. Nós temos a Arctic Blizzard, tem efeito de Mai. Você escolhe um Digimon do oponente e você retira uma carta da linha evolutiva dele. Ativando esse efeito, um dos seus Digimons ganha mais 2.000 de DP até o final do turno. Nós temos a Hive of Power, tem efeito de Mai, você retorna 3 Digimons do oponente, tendo level 3 para a mão. Se essas cartas não tiverem cartas na evolutiva, são descartadas. Muito interessante também. Nós temos a Ray of the Victory, tem o efeito Mai. Você retorna um Digimon do oponente que seja level 5 ou menor para a mão.
Se essa carta voltou, não tinha carta sendo evolutiva, ela é descartada. Se você controla um Blue Tamer, quando você ativar essa carta, você ativa um dos seus Digimons. Muito interessante também. E ela tem um efeito na Security. Você pode ativar o efeito dessa carta ativando uma Effect, né? Então, se é revelado na Security, esse efeito também ativa. Nós temos a Lightning Paw. Tem o efeito de Mai. 3 Digimons do oponente level 3 perdem menos 4 de DP até o final do turno. Interessante também esse efeito. Nós temos a Eden Javelin. Efeito de Mai, você compra uma carta e um Digimon do oponente perde 1000 de DP para cada carta da sua mão até o final do turno. Nós temos a Glorious Burst. É uma carta muito interessante também. O custo dessa carta é reduzido para cada Yellow Tamer que você controla. Então, se você tiver 4 Yellow Tamer, essa carta vai sair por 5 de custo, tá? Tem efeito Mai, um Digimon do oponente perde 12.000 de DP até o final do turno. Interessante também esse efeito, tá? Temos a Puppet Pommel. Você resta um Digimon do oponente e um de seus Digimons ganha mais 2.000 de DP até o final do turno. Temos a Terror Cluster. Tem efeito de Mai, você retorna o Digimon do oponente restado para o fundo do deck dele. E todas as cartas da linha evolutiva são descartadas. Essas seriam as cartas verdes, tá? De cartas pretas nós temos a Atomic Ray. Você escolhe um Digimon ativo seu e ele tem Blocker. Tem o efeito da Security. Todos os Digimons com Blocker que estão ativos ganham mais 5.000 de DP até o final do turno. Temos a Spider Shooter. Você escolhe um Digimon do oponente e dá Digivolve nele. E essa carta ativa da Security. Temos a Giga Cannon. Tem o efeito de Mai, você escolhe um Digimon do oponente e dá Digivolver nele 4. Muito forte, muito interessante essa carta também. E ela ativa da Security. As cartas roxas nós temos a Trump Sword. Você deleta um Digimon do oponente que tenha de ativo. Também ativa da Security. Nós temos a Glicing Wings. Tem o efeito de Mai. Você pode descer um Digimon level 3 Purple da sua trash sem pagar o custo de descarte, porém não ativa efeitos de quando colocado. Essa carta ativa da Security. E a Hatch Viper, tá? Tem o efeito de Mai. Você pode destruir um Digimon do oponente. Quando você destrói um Digimon do oponente, você destrói 2 Digimons que sejam level 4 ou menor. Então é uma escada de efeitos, né? Você deleta um. Com essa carta você vai deletar mais 2 de level 4. Bom, galera, essas foram as cartas da coleção. Todas essas cartas que eu falei para vocês, elas se encontram em um aplicativo, né, de celular chamado Digimon Card Encyclopedia. Eu vou deixar o nome aí na descrição para vocês darem uma olhadinha lá, tá bom? E vocês vão ver que lá também tem as outras coleções, tá? Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário o que vocês acharam dessa coleção e o que vocês esperam das coleções futuras pós BT10, né, de Digimon, e o que vocês estão achando também desse card game maravilhoso. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Agradeço a todos pela atenção. Tchau, tchau, fui e até a próxima revisão. Valeu!